se aprovadas, será uma sinalização importante. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas, disse o então juiz federal Sérgio Moro, em uma audiência pública em outubro de 2016, defendendo as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, MPF, então recém-transformadas em projeto de lei. Em giro pelo Brasil para promover as mesmas 10 medidas desde o ano anterior, o procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fundamentava a proposta dizendo que as soluções que propomos são dos maiores especialistas no combate à corrupção. Artistas como Suzana Vieira, Vitor Fasano, Malvino Salvador, Juliana Paes e outros endossaram a proposta em vídeos que logo viralizaram na internet. Moro e Dallagnol defendem há pelo menos 5 anos a transformação das 10 medidas em lei. Hoje, no entanto, pontos previstos no polêmico projeto endossado pela dupla poderiam ser usados contra eles próprios, segundo especialistas, em meio ao turbilhão causado pela divulgação de conversas atribuídas a promotores e o atual ministro da Justiça e Segurança Pública pelo site The Intercept Brasil no domingo. Em um eventual processo, as conversas seriam provas obtidas de forma ilegal segundo Moro, Dallagnol e nota do próprio MPF, hackers teriam invadido celulares de integrantes da força-tarefa. Segundo o The Intercept Brasil, as conversas estavam em um lote de arquivos secretos enviados ao Intercept por uma fonte anônima há algumas semanas. O veículo destaca que o material chegou antes da notícia de que o celular de Moro foi invadido por hackers. O agora ministro disse que informações pessoais e outros conteúdos não foram capturados. Alvo de muita controvérsia, o projeto de lei das 10 medidas propõe o uso de provas de origem ilícita em processos legais, algo atualmente vedado pela Constituição, apesar de ser alvo de debate no meio jurídico no caso de um eventual uso em favor de acusados. Se o projeto defendido nos últimos anos por Moro e Dallagnol estivesse em vigor, as defesas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos demais réus da Lava Jato poderiam usá-lo a favor de seus clientes, já que o texto prevê que se exclua a ilicitude da prova quando ela é necessária para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena. De acordo com especialistas como Rubens Gleiser, professor de Direito da FGV-SP, os advogados dos réus poderiam hipoteticamente alegar, se o dispositivo estivesse em vigor, que as conversas entre o juiz e o procurador, mesmo se obtidas ilegalmente, serviriam para invalidar as sentenças proferidas por Moro com base em acusações do MPF de Curitiba. Nesse caso, as provas obtidas pelo CIT, se confirmadas, poderiam teoricamente embasar acusações contra Moro e Dallagnol por suposta violação do artigo 254 do Código de Processo Penal, que proíbe que juízes aconselhem qualquer das partes, explica o advogado criminal Cristiano Avila Marona, doutor em Direito Penal e conselheiro seccional da OAB-SP, proposto em março de 2016 após um abaixo-assinado organizado pelo MPF, o projeto de lei sobre as medidas, PL 4850/2016, encontrar-se parado no Congresso após uma série de debates e propostas de alterações. Nesta terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes indicou que vazamentos ilegais não necessariamente anulam provas mesmo sem a aprovação das 10 medidas. Não necessariamente anula. Porque se amanhã uma pessoa tiver sido alvo de uma condenação, por exemplo por assassinato, e aí se descobrir por uma prova ilegal que ela não é autor do crime, se diz que em geral essa prova é válida, disse o ministro, segundo o jornal Folha de Rubens Gleiser, professor da FGV-SP e coordenador do Centro Supremo em Pauta, explica que o projeto das 10 medidas contra a corrupção tenta ampliar o uso de provas ilícitas em diferentes situações, a maior parte delas em favor da defesa. Hoje, existe um debate, mesmo antes de aprovação das medidas, que entende que é possível em casos de extrema gravidade ou algo do gênero o uso de provas ilícitas em defesa dos réus, explica o professor. O advogado criminal Cristiano Marona concorda que as regras propostas por Moro e Dallagnol poderiam se voltar contra os dois após a divulgação das conversas. A reportagem,
Ele afirma que o trecho do projeto de lei que liberaria o uso de provas obtidas ilegalmente para provar a inocência do réu ou reduzir-lhe a pena beneficiaria os acusados em caso de qualquer irregularidade que pudesse comprometer a lisura do processo, como parece ser o caso deste material. Marona ressalta que a possível figura do hacker ou do responsável direto pelas invasões nos celulares dos procuradores e do juiz não é protegida nem pela lei atual nem pelo projeto das 10 medidas. Para o professor Glaser, a crise detonada pela publicação dos diálogos entre membros da Lava Jato ilustra a ausência de um pacto da sociedade pelo cumprimento de regras, elas são respeitadas ou não conforme a ocasião. Uma parcela importante dos defensores de Lula argumentava que apesar do mensalão e do envolvimento com empreiteiras serem ilegais, o governo trouxe avanços sociais e que os fins justificariam os meios, uma lógica que sempre criticada pelos opositores, avalia. Hoje, a situação teria se invertido. Agora são os defensores dos promotores e do juiz que se valem da ideia de que os fins justificam os meios para defender os diálogos que foram divulgados. Isso mostra que a própria população não vê virtude na obediência às regras e procedimentos, independente do lado. O ponto de vista é compartilhado por Roberto Simon, chefe do grupo de trabalho anticorrupção do think tank America's Society Council of the Americas, em Nova York. O vazamento de informações e o uso do jornalismo investigativo para mobilizar a opinião pública foram elementos essenciais da Lava Jato desde o fim de 2014, diz. Agora, é muito difícil convencer o público a ignorar informações tão reveladoras com apenas o argumento de que elas foram obtidas de modo ilegal ou ilegítimo, afirmou, lembrando que nem Moro, nem Dallagnol negaram a veracidade da troca de mensagens.